Da janela lateral do quarto de dormir. Conhece essa do Beto Guedes? Mudamos de cenário. A luz está um pouco alta, mas vamos assim, eu tive uns problemas técnicos. Vamos fazer o simulado agora, a prova 4. Certo? Com calma. Já está de noite. Vamos lá, então, vou fazer a leitura do texto com vocês. Coração abandonado. Não é nenhum drama. Vamos lá. Pesquisa revela que no Brasil as mulheres ignoram os fatores de risco das doenças cardíacas e têm extrema dificuldade para identificar os sintomas de um infarto. A percepção da mulher brasileira sobre os cuidados com o coração é equivocada. Esse é o resultado do maior levantamento realizado no país sobre o tema. A pesquisa Cita Seu Coração, coordenadas pela revista Saúde e Cláudia, paquei no meu nome, publicadas pela editora Abril, que também edita a Veja em parceria com a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, ouviu 5.318 voluntárias. O trabalho foi conduzido pelo Departamento de Pesquisa e Inteligência de Mercado da Abril. As brasileiras encararam os distúrbios cardíacos como um mal tipicamente masculino, diz o cardiologista Roberto Calil, diretor clínico do Instituto do Coração, em São Paulo. Enquanto elas subestimarem o problema, continuarão sob ameaça. As mulheres estão certas ao eleger a hipertensão como o principal inimigo do coração. A doença é responsável por quase metade dos casos de morte por infarto. Entre elas, a pressão alta é ainda mais perigosa do que para os homens. Está faltando acento ali. O risco de uma mulher hipertensa desenvolver uma doença cardiovascular é 5 vezes maior em relação a outra que não tem o problema. Entre homens em situação semelhante, o risco é 2 vezes maior. O que as desfavorece? Desfavorece quem? As mulheres e a constituição das artérias coronárias. Os vasos femininos são 15% mais estreitos, além de mais tortuosos do que os masculinos, o que deflagra mais rapidamente a hipertensão e o entupimento dos vasos. Nada é perfeito, porém. As mulheres erram feio ao subestimarem muito alguns fatores de risco extremamente perigosos. Um deles é o diabetes, eleito por apenas 18% das entrevistadas como um risco. Por causa dos vasos mais finos, elas são ainda mais suscetíveis aos danos materiais causados pelo excesso de glicose no sangue. 4 em cada 10 mulheres diabéticas morrem de problemas no coração. O mesmo ocorre com 3 em cada 10 homens com a doença. A depressão, lembrada por apenas 4% das entrevistadas, é também um mal tipicamente feminino, dado que o aumento na produção dos hormônios cortisol e adrenalina está associado à hipertensão. Revista Veja, outubro de 2013, página 111, 112, um texto adaptado. Eles vão dizer, professora, a senhora não vai sair do ano 2013? Não vai ter de volta para o futuro? A gente está em um tempo meio congelado. Mas falando sério, esse simulado é mais fácil. Eu já vou aqui dar alguns spoilers, tá? Ele é mais fácil. Ele tem algumas questões que não costumam cair na banca La Salle, mas estão dentro dos conteúdos pedidos. Portanto, é válido. Vamos lá. A respeito do texto, vamos prestar atenção, se é a respeito do texto, é sobre o texto. Analise as seguintes proposições. Proposição é a mesma coisa que afirmativa, que assertiva. Tem que ter um bom vocabulário, né? Será que é um texto literário com linguagem conotativa? Não é um texto literário. Tá? Não temos aqui uma crônica, um conto, um romance, uma novela, um poema. E a linguagem conotativa
é aquela que não está no sentido do dicionário, é usada só em texto literário, né? Por isso tem as figuras de linguagem que não são pedidas nesse concurso. Mas está errada. A linguagem tem uma função utilitária e pretende ter um único significado? Ela tem uma função utilitária, sim. Tem as funções da linguagem, sabe? E tem a função aqui de informar, né, sobre a questão da saúde da mulher, no geral. Mais especificamente, quem lembra, porque fala de várias coisas, mas começa a falar sobre a questão do coração, das doenças cardíacas, e o que pode influenciar isso também, né? Hipertensão, tudo isso que é levado. Fala em diabetes, fala, né? Fala da fragilidade da mulher. A questão da saúde, sempre em comparação com o homem, mas não é para entrar nessa controvérsia aí, feminista, machista, qualquerista, tá? E é um texto informativo, claro, está falando sobre um assunto específico, então as questões 2 e 3 estão certas. Mas professora, não tem a 2 e a 3? Não tem aqui, ó, mas aqui tem. Número 1, letra E. Agora, crase, ó, crase sim. Linhas 2, 3, 18 e 20. Vamos lá. 2, 3, 18 e 20. A pesquisa, o azinho é só um artigo, antes do substantivo pesquisa, essa é a função do artigo. Em parceria com a sociedade, é outro artigo. Então, AA sem crase, né? Não é de Alcoólicos Anônimos. E temos aqui a depressão, também é outro artigo. Então, AAA, tudo sem crase. Agora temos aqui, dado que o aumento na produção dos hormônios cortisol e adrenalina está associado à hipertensão. Aqui pede uma crase. Então, nós temos aqui, onde é que tem? AAAA. Não está bem formatado, tá? Fico devendo essa para vocês, mas a 2, letra A. Quando eu estava lendo, eu já fiz de propósito, no trecho que as desfavorece a constituição das artérias coronárias. Desfavorece quem? Na linha 12, se vocês voltarem, eu não vou voltar com vocês agora, eu sempre volto, estou sempre do lado, sempre junto, estamos juntos. Mas o que as desfavorece, esse pronome oblíquo, é as mulheres. Letra C. Então é bom aqui para relembrar muitos conteúdos. Vamos falar de sujeito. Olha aqui, ó, os vasos femininos são 15% mais estreitos. Quem são mais estreitos? 15% mais estreitos? Os vasos femininos. Portanto, sujeito, os vasos femininos. Notem que as proposições vão falar só de sujeito. Então, eu ia dizer para vocês, esquece o predicado, mas não dá porque fala em concordância de verbo, e o verbo está sempre no predicado, e o verbo aqui são. Quem são? Os vasos femininos, está concordando com o sujeito, né? Em número e pessoa, porque os vasos femininos é a terceira pessoa do plural. Está concordando, aqui está certo, ó. Concorda o verbo em número e pessoa. O sujeito é simples? Por quê? Porque tem um núcleo só, vasos. Não é porque está no plural que é composto. Composto era se fosse os vasos e as artérias, tá? Então a 1 tá certa. Se é simples, o sujeito não pode ser composto, gente. Uma coisa é excludente da outra. E trata-se de um sujeito coletivo. O que é isso, gente? Devendo o verbo concordar no singular. Gente, sujeito coletivo é, por exemplo, quando tem um substantivo coletivo, tipo enxame, constelação, que é conjunto de alguma coisa. Vasos femininos não é sujeito coletivo. Então, só a 1 está certa. Na 4, letra A. Aqui é uma questão de acentuação.
da posição da sílaba tônica é. Só tem uma letrinha, só pode ser monossílabo. Só tem uma sílaba. É tônico ou é átono? É tônico, porque está acentuado. O som é aberto, tá? É tônico. Tudo que é acentuado é tônico, né, gente? Então já matou. Mas olha aqui, ó. Responsável, paroxítona terminada em L. Além, oxítona terminada em em. Portanto, na questão 5, letra D. A 6. Essa é para vocês estudarem um pouquinho, quando eu digo que a gente vai estudar um pouco mais classes gramaticais, porque diabetes. Geralmente tem gente que pensa que fala a diabetes, que só tem é só feminino, ou é só o diabetes, que é masculino, tá? Mas na verdade também tem a diabetes, o diabetes. É um substantivo que tem muitas variantes, tá? Não é um substantivo epiceno, já grava, gente. O que é epiceno? É quando tem assim, cobra macho e cobra fêmea. Se tiver macho e fêmea, para distinguir o feminino do masculino, tem que ter a palavra macho e fêmea. E não tem diabetes macho nem diabetes fêmea. Ah, mas tem diabetes em homem e mulher. Mas nós não estamos falando de macho e fêmea no caso de bichinho, tá? Não é de acasalamento de ser humano. Então não é epiceno. Diabetes, no contexto em que se insere, está no gênero masculino. A gente vai lá na linha 15 e vai ver que no contexto que se apresenta no texto, que a gente tem que levar em conta, o texto não são frases soltas. Ó, um deles é o diabetes. Então aqui nesse contexto está no masculino. Embora eu tenha dito para vocês que outras 3 formas são aceitas, são consideradas certas. Pesquisem. Diabetes é um substantivo de gênero incerto? Não. Porque no singular ou no plural, ele é feminino ou masculino, tá? Então, ele não aderiu ainda aí aos movimentos mais modernos. Então, como é que a gente tem aqui? Apenas a 2, letra B. Conectivo, que vem a ser conjunção. Conectivo E, que está aqui. Não é E, agora é E. Departamento de pesquisa, não é só de pesquisa, também é de inteligência de mercado da Abril. Tá dando uma ideia de adição, que é uma conjunção aditiva. Letra C. Uma questão de concordância, que mistura classe gramatical, substantivo, adjetivo. É bom para pensar, né? Distúrbios cardíacos. Diz assim, ó, analise as seguintes proposições a respeito dos termos distúrbios cardíacos. Na linha 5. Bom, distúrbio, algum probleminha que eu tenho. Eu fiz assim na cabeça, né? Mas no caso é cardíaco. Cardíacos é a característica, o tipo dos distúrbios. Então, distúrbio é substantivo, cardíaco é adjetivo. E o adjetivo está concordando com o substantivo? Tá, porque aqui está no plural, o substantivo está no plural, o adjetivo também. Portanto, o adjetivo concorda em gênero e número. Os distúrbios cardíacos, sim, o que é gênero? Masculino e feminino. É o distúrbio cardíaco, então os dois estão no masculino e estão no plural. Tá certo? O adjetivo está no masculino plural. Tá certo? Agora, distúrbios é adjetivo? Não. É adjetivo? Não. Substantivo. Quais estão corretas? A 1 e a 2. Então, letra D. O vocábulo porém, lembra? Porém, mas, contudo, embora, todavia, no entanto, entretanto. É sempre uma diversidade, uma oposição. Mesmo quando na linha 14 ele vem diferente um pouquinho. Ó,
Nada é perfeito, porém. Mas nada é perfeito, entretanto, podia ser nada é perfeito, contudo. Então é uma oposição, tá, gente? Não errem, não se deixem pegar. E vamos à 10ª. A gente não viu ainda essa aula, mas é molinho. Analise as seguintes afirmações a respeito do trecho. As brasileiras encaram os distúrbios cardíacos como um mal tipicamente masculino. Está entre aspas. Por que está entre aspas? Vamos voltar lá na linha 5 e 6. As brasileiras encararam os distúrbios como um mal tipicamente masculino, diz o cardiologista Roberto Calil. Eu podia dizer assim, ó. O cardiologista Roberto Calil disse, travessão, as brasileiras encararam os distúrbios cardíacos como um mal tipicamente masculino. Isso é um discurso direto, tá? O indireto seria, o cardiologista Roberto Calil disse que as brasileiras encararam. Veremos essa aula ainda. É um conteúdo pequeno, interessante. Está nos conteúdos da Banca La Salle. Então, esse simulado traz algumas questões que vocês não estão acostumados a ver, que a La Salle não tem pedido, mas não quer dizer que não venha pedir. Trata-se de um exemplo de discurso indireto? Não. Eu falei que é direto. Se é direto, não pode ser indireto nem indireto livre, porque existem esses 3 tipos de discurso. O concurso pede só o direto e o indireto. E aqui é um exemplo de direto. Então, apenas a 2, letra B, fechando então esse simulado, essa prova 4. Eu espero que vocês aproveitem bastante e mesmo desmotivados, lembrem-se, né? Se vocês pegarem um pouquinho a cada dia, quando disser vai sair a prova, vocês já estão com condições de largar na frente. Tá certo, minha gente? Fiquem com Deus, para quem acredita em Deus, ou fiquem na paz que vocês merecem, todos nós merecemos. Beijão.